vamos falar sobre o que a gente pode controlar. Bom, eu queria hoje, eu falei para vocês, eu estou organizando as coisas. Eu queria falar hoje sobre esse aspecto de mudança na rocha, né, com um objetivo bem claro, que é de aumentar a produção de fluido, que nós podemos chamar aí de fraturamento da formação. Vamos ver aí a questão o que tem de geomecânica nisso. Então, essa operação de criar fraturas no sistema de uma forma deliberada digamos, o objetivo maior dessa discussão de hoje. Então, para isso, seria interessante ver quais são esses mecanismos, métodos de previsão, e se há alguma forma, o que há, digamos, de informação que nós podemos retirar de uma operação dessas para entender melhor o sistema. De um modo geral, se nós tivermos a pressão de fluido maior do que uma das tensões principais, vai haver geração de fratura. Então, o critério aí, na realidade, é a pressão de fluidos, ela ser maior do que uma das tensões totais. Naturalmente, a menor delas, nesse momento, começam a aparecer riscos de abertura de fraturas. Isso daqui foge um pouco, né, a noção do critério de tensão efetiva, mas isso é muito enunciado no âmbito da engenharia de petróleo. Mas isso daqui seria o equivalente a dizer que uma tensão efetiva ela é muito pequena. Mas se usa muito esse comentário, né, de que a pressão tem que ser maior do que uma das tensões principais. Qualquer uma delas não seria só... É a menor, né? A menor dela, ortogonal à parede do poço? Quando se tem na crosta a pressão de fluidos atingindo uma das tensões, vai haver uma fratura. Isso não está limitado apenas à questão da perfuração do poço. Isso pode ser até uma fratura gerada por fluidos da crosta, como, por exemplo, magma penetrando e rompendo a crosta. Isso aqui eu estou falando de um modo geral, não apenas para a engenharia de petróleo, mas na geologia ou na dinâmica da crosta, isso pode acontecer. Em um determinado momento, as pressões de fluido superarem o campo de tensões e gerar grandes sistemas de fratura, ou uma fratura vascular. Por enquanto eu visualizava mais, talvez bem devagar, bem uma visão pequena, e essa pressão de fluido, ainda mais se considerar bombas paradas, pressão hidrostática, que ela atuaria mais contra a pressão que atua ortogonal à parede do poço. Então, se você estiver falando na geometria do poço, para o problema do poço, você tem que buscar o momento em que a pressão de fluidos no interior dos poros, ou a pressão de fluidos, nós estamos falando aqui em meios porosos, né? Depois a gente pode analisar praticamente sólidos, como é que seria os sólidos. Mas, de um modo geral, o seu sistema é um sistema onde a pressão dos fluidos pode aumentar e, com o tempo, atingir uma das tensões principais, no caso a menor, vai haver fraturamento do sistema. Basicamente, é isso que eu estou falando. No caso de uma operação de injeção na rocha, que você deliberadamente aumenta a pressão, isso é mais facilmente visualizado. Tem uns casos, por exemplo, você tem um poço
um poço vertical, por exemplo, que a menor das tensões, no caso, ser a vertical, né? Ali você tem que vencer a menor das tensões ao redor do poço. Então, na vizinhança do poço, você vai fraturar, né, numa tensão um pouquinho maior que a menor, fratura na parede do poço, né? Que é a horizontal mínima. Daí, para dentro da formação, aquela que se abre na horizontal. Não é isso? Porque quando você faz o poço, você muda ali as tensões ao redor dele, né? Porque seria da gente pensar em então criar, nesse caso que eu falei, que a menor é a vertical, de abrir assim. Abrir assim. E aqui a gente nunca vê isso. Uma fratura no poço vertical assim. Ela aparece assim e depois acho que ela faz isso. Quando é uma. A vertical é menor. Entendeu? Eu entendi. Eu continuo a dizer. Esse comentário aqui é um comentário fundamental, porque ele exige duas coisas. Primeiro, que essa pressão aqui seja variável. Em segundo lugar, que essa daqui seja variável. Se nós estivermos mudando o campo de tensões, ou seja, pela perfuração do poço ou qualquer outra coisa, eu tenho que calcular o campo de tensões. E, naturalmente, ele pode variar, né? O poço pode ter um valor, o poço pode ter outro. Mas o importante é que, em algumas aplicações, alguém tem que fazer essa pergunta. Qual é o valor da pressão e o quanto, até onde essa pressão pode aumentar e qual o valor das tensões? Vou gerar situação desse tipo? Posso gerar fraturas. Ou então, eu quero deliberadamente gerar isso. Então, eu tenho que saber esse valor para poder estimar as outras coisas. Outra coisa, né, Sérgio? Saindo um pouco do poço, isso aí explica a ligação primária do óleo. Como que o óleo sai da geradora para... Exatamente. Quer dizer, o Thiago falou, essa geração de pressão no interior da crosta pode ser devido a vários mecanismos. Várias coisas podem aumentar momentaneamente, localmente, a pressão, ou regionalmente, a pressão dos fluidos. Isso é importante para estudos de capacidade de selo também. Quer dizer, tudo o que diz respeito à questão da ruptura do material nesse modo, no modo de produzir fratura, nós temos que buscar isso. E aí, nós vamos ter desde a geração natural até a situação artificial, onde, mais uma vez, deliberadamente, nós queremos gerar uma situação de fratura. Essa situação, deliberadamente, ela tem que ser controlada. Nós não podemos fazer uma coisa de um modo não controlado. E vamos tentar ver como que esse seria o caso de controle ou de acompanhamento desse processo. Naturalmente, existem algumas formas de não apenas criar a fratura, mas criado a fratura, manter aquele sistema de fraturas operante. Para isso, isso acontece quando nós queremos garantir uma certa manutenção do aumento momentâneo de permeabilidade gerado pelas fraturas. Isso tem que ser mantido. Naturalmente, uma forma de manter é manter sempre o nível de pressão atuando para não deixar a fratura esquecer o que a criou. Né? A outra coisa é manter essa fratura aberta de alguma forma. Né? A indústria gerou opções para isso, para manter um canal de permeável, né, que é injetar sólidos na formação que penetra nessas fraturas e, se por acaso houver um alívio de pressão, a fratura fecha, porém não fecha totalmente. Está jogando tensão efetiva. Está jogando tensão efetiva. Como se jogasse tensão efetiva. Mas se aumentar a tensão efetiva, pode ser que não feche. Agora, para não fechar, você tem que preencher o espaço que não fecharia, através desses sólidos injetados. Né?
sólido que vai no meio da fratura, no ponto do onde o sólido está, aquilo tem uma tensão efetiva ali. É uma força de contato, né? É uma força de contato, uma tensão de contato ali naquela superfície. Né? De modo que essas operações exigem uma logística muito grande. Né? A logística para você, no caso, injetar fluido e depois garantir a abertura ou a manutenção da abertura da fratura, isso exige uma logística grande que você tem que levar para o campo, não só fluido, mas levar esses sólidos e ocupar uma área grande com esses tanques armazenados ou estacionados, né? E se isso for feito numa plataforma, isso vai ocupar muito espaço da plataforma só para fazer isso. Que sólidos costumam ser esses? O que você usa como sólido para... Olha, tem produtos industrializados, né, que são vendidos, mais como se fosse uma cerâmica. Produtos industrializados, que você não vai estar comprando areia de praia para fazer isso. Poderia até, mas o fato é que a indústria tem lá os proponentes, isso é chamado, esse sólido tem um nome, né? É a tradução aí do termo em inglês, chamado de propante. E basicamente é um material que tem que ser muito cuidadosamente escolhido. Porque com essa força de contato, sendo muito grande, você pode quebrar o material. Isso não pode acontecer, não pode permitir isso. Então tem algumas características aí que inclusive eu nunca comprei esse material, aliás, nunca nem vi propante na minha vida. Né? Até aproveitando esse desenho aí, como é que é essa injeção? Esse material ele tem diversas granulometrias, porque imagino que mais distante do poço teria que ser um mais fino, né? E mais próximo da parede, um mais grosseiro. É feito assim? Está aproveitando essa cunha ali, né? O material. O que é feito? Acho que escolhe o material e coloca. O que é feito é o seguinte, a operação, agora, falando da operação de fraturamento hidráulico, né? Primeiro, o poço ele, de modo geral, está revestido. Então, a operação não é feita a poço aberto, a poços verticais. Isso aqui, o poço está revestido. Tem aqui o revestimento. Esse revestimento ele é canhoneado. E em cada um desses orifícios, isso é uma forma, como se fosse uma helicoidal, né? Esses orifícios estão expostos, e quando o fluido é injetado, primeiro é injetado um fluido fino, que é para quebrar a formação. Então é injetado isso aqui, a fratura vai embora. Você está injetando um fluido muito viscosidade baixa. Depois, você retira esse fluido e substitui por um fluido, que é um fluido mais grosso e que tem viscosidade para sustentar as partículas. Então, você injeta um fluido, você injeta uma suspensão. Né? Então, o fluido tem que ter sustentação para ele. E aonde a fratura estiver, é feita essa operação de injeção. Para onde o propante está indo, é meio que uma fantasia. Você acha que está indo para determinado lugar. Sabe? Agora, tem horas que o fluido penetra. E nessas horas é que geralmente essa fratura ela pode dobrar e aí o sólido não penetra, ele embucha. Né? Então, um dos problemas sérios de operação de fraturamento é quando isso acontece, porque não tem jeito você continuar. É uma complicação danada, você gastou um tempo para botar todos os equipamentos lá, aí não consegue injetar aquele volume de sólidos que você estava pensando. Basicamente, se olhar para aquela figura, poderia dizer o problema teórico como é que é. Né? Você tem aqui a fratura aqui assim, imaginando que todas as fraturas fossem desse jeito. Então o fluido virá aqui, ele penetra e ele tem partículas em suspensão.
Agora, para essa partícula chegar aqui, o fluido tem que chegar aqui. E para o fluido chegar aqui, ele tem que ir propagando a fratura. Então, sempre perto da fratura não tem sólido, porque esse aqui está se propagando. Se estiver só abrindo, ele chega. A fratura estiver inicialmente fechada e esse processo for apenas de abrir. Geralmente, as equações utilizadas é que o volume de fluido que entra aqui é igual ao volume que sai, mais o que continua. E esse volume de fluido que sai é uma das características do fluido de fraturamento, é que não pode ter muito fluido entrando. Então tem que ser um fluido especial para impedir isso daqui. Aí você transporta os sólidos para cá. Se você olhar isso aqui, estamos vendo em corte. Né? Se você olhar isso aqui em planta, a fratura em planta seria assim, né? A ponta da fratura. E muitas vezes o propante ele fica mais aqui por baixo, né? Porque essa velocidade aqui é reduzida e se ele não tiver sustentação, ele cai. Então, uma hora que isso fecha, gente, esses modelos teóricos sempre imaginam que a fratura tem uma geometria bonitinha. Mas na hora que isso aqui você não sabe direito mapear onde é que vai ser o processo. Isso, o tipo de forças que tem aí ao momento de abrir a fratura de tração só ou também tem de saneamento? Dependendo da geometria, vai haver esse saneamento. O modelo clássico como esse daí pressupõe apenas tração. Nós vamos ver que nos casos mais gerais também há cisalhamento. Pode ter um importante também descer por gravidade, É uma operação que ela é muito complexa, apesar de ser realizada, e tem controles, que nós vamos ver daqui a pouco, que são muito questionáveis, forma de controlar isso. Mas, enfim, há dois tipos de possibilidades dependendo da formação. Uma característica de aumentar a permeabilidade é muito utilizado porque a rocha tem uma permeabilidade baixa e se quer fraturar a formação. Isso é óbvio, né? Mas há o caso em que a formação é permeável e mesmo assim você fratura a formação. E esse caso é o caso em que você quer aumentar a permeabilidade para diminuir o gradiente hidráulico para produzir. A vazão, né? Se eu tiver um poço aqui, a vazão que chega do poço, né, é proporcional, né? Nós vimos lá a diferença de carga. Então, o gradiente de pressão, se você pegar aqui um poço vertical, se aqui for a pressão na formação, esse valor aqui, o que acontece é que a pressão cai na parede do poço para produzir. Essa diferença aqui é que é o chamado o drawdown. Né? E nós sabemos, lá pelo mecânica dos meios porosos, que a vazão é proporcional aqui. É proporcional à permeabilidade do meio. A área, O que mais? comprimento, área, É proporcional ao gradiente, o que é a perda de carga por unidade de comprimento. Que na realidade é a diferença ou é a tangente dessa curva aqui. E quanto maior esse gradiente, o que acontece? Maior vazão. Mas qual é a implicação de um gradiente muito alto na formação? Pode separar os traços. Você pode provocar erosão do solo, arraste de partículas. Então, para produzir arenitos friáveis, é um risco você aumentar o drawdown, porque você produz areia. E ninguém quer produzir areia. Aí, conclusão, tem que baixar o drawdown. Baixa a vazão. Não é econômico. Então, qual é a alternativa?
trabalhar com poços ou poços horizontais, com um comprimento grande, e você baixa o drawdown para ter a mesma vazão, né, porque o comprimento produtor é maior, ou então você aumenta a permeabilidade mais ainda, que é fraturando o sistema e fazendo aquilo que a gente chama de fraturar e empacotar. Isso é feito para formações muito permeáveis, como o caso de arenitos inconsolidados. Se a diferença de pressão, se baixa muito a pressão, também pode separar os fluidos do gás que está no óleo também. Estou falando aqui no efeito que nós lá em mecânica do solo chamamos de gradiente hidráulico, né? Que é o DHDL, né? Que quanto maior esse número, maior a força de arraste sobre as partículas. E é isso uma das coisas que se tenta evitar com esse sistema aqui. Lógico que isso tudo que nós estamos falando exige muito de geomecânica, no sentido de conhecer as propriedades do material e saber o quão sensível o material é a esse tipo de grandeza. Quando nós formos estudar produção de areia ou ruptura durante a produção, a gente discute um pouquinho mais isso, adiantando que seria uma grandeza, né? O ideal seria que você, ao fazer a perfilagem da formação, tivesse alguma ideia da resistência ao arraste de partículas. E como é que isso é feito na prática? Usando a famosa resistência à compressão simples para tomar decisão. Certo? Mas nós não conhecemos a sensibilidade do sistema ao gradiente hidráulico. A gente usa a resistência à compressão simples como referência para controlar essa ruptura aqui. Mas nós podemos ter arraste de partículas sem necessariamente ter a ruptura por compressão. Mas isso é um outro... Né? E também temos essa questão de injetar, ou porque nós precisamos reinjetar. Né? Por exemplo, eu não sei qual a produção de água dos campos da bacia de Campos, mas imagino que esteja elevado. E você precisa reinjetar, porque se está produzindo água, já começa a ser elevado. Acho que está um óleo de óleo para 1,5 de água. Quer dizer, se você está produzindo a esse nível já, quer dizer, você tem que, daqui a pouco, estar perfurando o poço só para injetar. Né? Não, já está assim, né? Acho que até dado público. Ah, é? Eu sei que há campos terra que a produção chega a ser 80% de água. Não sei nem por que se mantém um campo desse funcionando, mas enfim. Eu acredito que seja anticonômico, não sei. Mas o fato é que esse problema da reinjeção é um problema que, no caso da água de produção, é nítido, né? Mas também tem a produção de gás, que você não quer queimar e tem que reinjetar. No caso aí do CO2. Então, esse problema é um problema para quem está gerenciando o reservatório, é fundamental ter equipes trabalhando com isso. E o que a gente precisa saber de mecânica de rochas? Que tipo de ensaio nós temos que fazer? Que tipo de problema nós temos, equações que nós temos que usar? E se o mecanismo é um mecanismo de ruptura-tração, o que a gente conhece? O ensaio de tração. O problema do ensaio de tração em rochas é que é muito difícil de ser realizado um ensaio completo, né? Mas, se forem feitos, existem alguns ensaios na literatura que mostram isso aqui é tensão de tração, né? Coloquei aqui positivo, quase como se estivesse mudando o critério de sinais. Né? Não é. Isso aqui é extração. Então,
isso foi muito discutido para poder estabelecer um modelo a ser usado em propagação de fratura. Mas basicamente é o seguinte: nós estamos acostumados a ensaiar o material com carga controlada, ou seja, você aplica carga e vai aumentando carga até romper. Qual é o problema desse tipo de ensaio? É quando você chega próximo à ruptura, a ruptura pode ser não controlada, o sistema simplesmente explodir. Como é o que acontece com o ensaio concreto? Pegar esse corpo de prova em concreto, começa a comprimir, chega um ponto que pá, estoura, vai fragmento, vai tudo para lá. Nesse caso, como é que a gente controla isso no laboratório? É tendo uma maneira da máquina responder rapidamente e se descarregar. Isso são os servocontroles que fazem isso, né? O equipamento vai carregando e ele vai calculando a derivada da carga. Quando a carga começa a cair muito, ele diminui a taxa, que é para poder acompanhar o alívio, né, provocado pela ruptura. Para fazer isso em tração é mais complicado ainda, porque você tem que esticar o material a velocidade constante. Os poucos ensaios disponíveis mostram o seguinte, que a curva, né, ela tem esse formato aqui. Equipamentos extremamente, que a gente chama rígidos, que não sofrem com descarregamento, né, mostrando que aquela ideia do ensaio de tração, o material rompeu, ele quebra, gera uma fratura. Esse tipo de ensaio aqui, ó, isso aqui seria para uma máquina que não tem controle, ou um ensaio de carga controlada, que a velocidade é constante. Mas se a deformação é constante e a máquina é rígida o suficiente para acompanhar o descarregamento, então você consegue observar, mesmo no ensaio de tração, que há uma deformação que separa o momento em que o material não resiste mais à carga até o momento que a fratura está aberta. Ou seja, se você estiver aqui, você vê a fratura, mas ainda existe resistência ao longo da fratura. A fratura não está totalmente aberta. Então, isso daqui, né, que é o chamado COD, que é C de crack, o O de opening e o D de displacement, mostrando que há um valor em que aí sim, você separa e a resistência à tração vai a zero. Tá? Essa energia aqui, né, uma vez que nós vimos, ou se não vimos, podemos ver que o trabalho exercido é força por deslocamento. Isso aqui, essa área seria unidade de tensão. Então, essa energia, ou isso daqui, é energia por volume. Isso daqui é energia específica de ruptura. Então, todo o material tem um valor desse daí, que seria uma propriedade do sistema. E o que caracteriza o material frágil de um material dúctil? Material frágil, esse número é pequeno, e o material dúctil, esse número é muito elevado. Ou seja, para você gerar uma fratura no material dúctil, você vai gastar muito mais energia do que no material frágil. Então, por exemplo, você tem uma fratura, mas ela não está totalmente aberta. não vai. Então, mas essa fratura ela abre já no em cima, né? Bom, aqui você atingiu o limite de carga. Não quer dizer que a fratura, você pode ver um traço, mas esse traço não quer dizer que ela seja dois planos já separados. Os planos separam aqui.
Do ponto de vista de ensaio, isso aqui é extremamente difícil você executar em laboratório. Mas há artigos, e eu vi corpos de prova com essa trinca, mas que você não consegue puxar uma parte da outra. Porque a ideia que se tem é que no processo de fratura acontece essa curva vermelha. Mas se você estiver trabalhando com um material muito frágil, né, que é um material, na linguagem inglesa, né, muito brittle, isso daqui pode se aproximar da verdade. Porque essa área, com essa energia, ela é muito pequena. Lá em cima é onde já aquela clipe, né, digamos assim. Mas a abertura não começa ali e vai evoluindo? Aqui na fratura... Quando você falou ali embaixo, né, que é que ela abre, né? Mas ela não trinca lá em cima, ela começa a abrir, a partir de lá começa a abrir mais e mais. Na fratura, você conseguiria ver a ponta da fratura aqui, só que esse trecho não está aberto. Só está aberto. Mas Está dizendo ali. Mas aquele ponto lá em cima é ainda aí, né? Mas esse ponto é um momento em que você estaria, nesse caso, né? Você estaria aqui. Mas à medida que eu conseguir abrir daí para frente, eu já começo a partir daquele ponto, né? Não precisa chegar em lá. Não, esse ponto aqui é para fazer com que as superfícies estejam afastadas. Porque se estivermos aqui, ainda existe resistência ao transporte. Mas aí no meio do caminho não abriu. Não. Não começa a abrir na borda do poço? Você já botou lá no interior do... Não, aqui está aberto. Não, mas começa a abrir... Não, abre. Lógico, você abre e essa fratura vai propagando. Mas dado uma fratura, tem um comprimento que não está aberto. Tem um comprimento aberto e um comprimento que não está aberto. Nossa. Agora, por que eu preciso usar esse tipo de conhecimento? Porque todo mundo, na literatura de fratura, diz o seguinte, que quanto mais frágil o material, melhor de fraturar. Lógico, é melhor de fraturar porque a energia necessária para abrir a fratura é menor. Se estiver trabalhando com um material muito dúctil, para abrir a fratura você tem que gastar muita energia. Certo? E aí... Às vezes nem consegue fraturar. Imagina assim, Tem que ter bomba especial. você prefere, você vai fraturar, por exemplo, um folheto muito plástico. Vai ser complicado, você vai abrir uma fratura. Vai deformar, né? Ele vai deformar e vai... Não vai ter o efeito. É como se você fraturar chiclete. Chiclete estica. O termo cheio, gas, cheio, óleo não é apropriado, porque na verdade não são exatamente folhetos. São sutis, umas rochas que não são... Pois é, mas esse conceito de, portanto, fragilidade e dutibilidade está muito associado, né, essas rochas que são chamadas rochas de minerais argílicos, os folheiros, né, a gradação do folheiro é muito grande. Né, então, mesmo rochas que a gente chama de folheiro, não são folheiros, são quase margas, né, muito carbonato de cálcio, alguns silícios, e, portanto, essas rochas são um pouquinho mais frágeis. Mas o fato é que o que se conhece de teoria é isso aqui. Isso aqui tem papers publicados sobre isso de pessoas que já geraram experimentos. Portanto, para simular a energia necessária para abrir uma fratura, você teria que carregar o material aqui e ainda trazer para cá. Esse rodeio que... É a abertura da fratura, né? Seria o deslocamento para abrir a fratura. Não o significado da sigla.
o ponto do gráfico, onde vai ser visto na fratura aí. Quer dizer, você, para conseguir abrir a fratura, você tem que passar por esse ponto, né? Todos esses pontos aqui, ó, você já teria ultrapassado isso aqui. E à medida que você vai se aproximando, você vai ficar. Então, essa diferença, esse ponto aqui, que está mais longe, ele não é o que está aqui. Então, à medida que você vai se aproximando do que já está aberto, você vem se aproximando para cá. Então, esse ponto aqui está exatamente nesse limite. E o ponto extremo está aqui. Quer dizer, quanto menor essa energia, mais próximos eles estão, e essa fratura está quase toda aberta. Isso condiciona também a propagação, né? Portanto, se nós fizermos aquele ensaio clássico de Licoff, que seria simplesmente aplicar uma pressão interna e gerar, né, aqui pressão e aqui o tempo. Então, você vai fraturando, aliás, vai aumentando a pressão no interior do poço, naturalmente essa pressão aumenta, né? E chega um momento em que a pressão começa a cair. Mas essa pressão começa a cair porque o que você está injetando está indo para o interior da rocha. Ela começa a cair. Muito, né? E dependendo das propriedades do material, essa curva pode cair ou pode até continuar crescendo. Quer dizer, um ensaio de Licoff, se ele fosse estendido, ele não cairia, não cai sempre. Depende desse valor. Quanto maior esse valor, menor a queda de pressão depois que o fluido começa a entrar. Então, isso tem uma outra implicação, que é na interpretação do ensaio de Licoff. Esse ensaio é um ensaio bastante executado na indústria, mas é um dos ensaios menos estudados na indústria. Totalmente assim, coisa de... Não, é assim paradoxal, né? Você vê uma coisa que é muito utilizada, de critério de segurança de poço. Segurança de poço. Daí, se você fizer um ensaio de Licoff e projetar o poço com um determinado peso de lama, você vai para a cadeia. Se não fizer, não seguir isso. Agora, o fato é que o que controla essa curva, né, certamente tem muito a ver com a formação e esse processo de fraturamento do sistema. E fraturar o sistema não significa que aquela fratura vá sair feito uma louca. Tem que ter volume de fluido injetado. Se não tiver volume de fluido, não tem fratura. Pode criar fratura e não tem volume de fluido, essa fratura não propaga. Você fala estudar, você acha que seria interessante deixar acontecer até o final do gráfico, esse ensaio? Olha, isso daí, eu não quero dizer estudar isso aqui. Não sei não. Significa fazer ensaios, ter critérios. Isso daqui virar uma coisa como, sei lá, um método sugerido. Ele falou uma palavrinha mais que eu acho que talvez a galera fique com medo de fraturar o poço. Não sei, talvez o medo de gastar $1 milhão a mais de dólares por dia e a cada fase fazer um ensaio desse completo, eu acho que ia demandar muito dinheiro e talvez o medo de fraturar mais. Eu já vi poço beber cimento. Eu não acredito em tudo. Não, mas, por exemplo, as empresas norueguesas não trabalham com Licoff, trabalham com Licoff chinês.
E a gente trabalha ainda com FIT, que é menos do que o FIT, que não representa. E a estatório, ela tem. Vocês lá fazem. Mas a empresa tem controle, a empresa está acostumada a projetar os seus postos nos anos que tem. Mas sabe o que acontece? É a diferença entre o leak-off test e Esse estendido ou estendido eu fraturamento nunca vi, não. é que se você promove isso, você diminui um pouco a janela, porque na verdade a gente põe um limite de segurança ali, o valor do leak-off, mas dele até quebrar, se a rocha está intacta, ainda tem uma distânciazinha. Então, se você rompe essa distância, você já fraturou a rocha, aí essa margem você não tem mais. Mas se você não significa que você vai ter perda, se você andar abaixo do valor do leak-off, mesmo estando fraturado, você não vai ter perda. O que segura mais a rocha está passando no campo Como se de Não, se você está com peso de fluido abaixo do valor de leak-off test, né, mesmo que você tenha fraturado ela, né, você não vai ter perda. Mas aí você vai ter um trabalho desgraçado para reduzir o peso de 9,5 para quanto? Que fica em torno dele. Não, se você está com a janela apertada é uma coisa, mas você não está com a janela apertada. O fato é o seguinte, isso daí tem muito folclore e tem coisas que você escuta, mas aí você começa a desafiar a frase, a esticar a frase e analisar palavra por palavra, aí você não vê substância. Por exemplo, criar uma fratura pode não significar nada. Você só abre uma fratura se você tiver não apenas pressão, você tem que ter volume injetado. Se você só tiver pressão, não vai acontecer nada. Agora, se tiver fluido sendo injetado, essa fratura vai embora, porque você está botando fluido ali. Agora, tem critérios para perda de fluido. Você não vai querer controlar apenas a pressão. Você controla o que você está perto. Eu acho que os noruegueses são muito mais... Eles não são bobos, eles não estão onde estão fazendo bobagem. Né? Então, eles projetam os postos deles fazendo isso aqui. Ou seja, eles passam desse ponto. O que acontece depois desse ponto também é um outro fator. Né? Todo mundo diz uma série de coisas. Agora, a modelagem desse processo, os ensaios realizados, é que eu vi que falta pesquisa. Se você olhar o que é publicado nisso em termos de pesquisa, tese de doutorado, ensaio de laboratório, tem pouquíssima coisa para a importância do ensaio. É um ensaio que, mais uma vez, ele é usado como critério de segurança. O que eu quero dizer é isso, você pode furar um poço, por exemplo, 12 libras por galão de peso de fluido. O teu leak-off test por exemplo, 13, tá? E 13,5 seria o ponto de quebra da formação. Né? Quer dizer, se você fraturar, fazer um leak-off test estendido, você perde essa margemzinha de meio aí. Mas se você pode furar o poço, e tem onde ser as tuas pressões de poros e tal, dá para furar com 12, não tem problema. Né? Você não vai perder só porque você tem a fratura, você não atingiu o ponto que começa a absorver. Isso aí eu não queria entrar muito em detalhes. Você pega, qual é o critério durante a perfuração de perda de fluido? Todo poço que se preza perde fluido. Na verdade, ele está perfurando e está perdendo fluido. Agora, quando é que isso começa a preocupar a o chefe lá da perfuração? Passando de 5 barris do volume teórico deslocado. Se você passar de 5 barris do volume teórico deslocado, já começa a dar ruim, já começa a encrencar. Isso você consegue substituir. Isso você consegue substituir. O problema é o seguinte, todo mundo mas se você começa, todo poço que é poço está perdendo fluido, o pessoal está substituindo, muda, corta coisa, joga dentro do poço para ver se... Mas não é mais assim. Mas eu digo, assim, exagerando, tá? Não é o caso de você jogar os coqueiros, né? Mas o fato é o seguinte, se você tiver, tem critérios que chegam a 25 barris. Eu me lembro qual é a unidade por hora. Por hora, isso daqui não assusta ninguém, cara, em perfuração. O pessoal está perfurando, porque senão você não perfurava.
Mas e tem uma coisa. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, que o volume que está ali é extremamente pequeno. O volume que você tem disponível ali na... O problema de você perder aquele fluido é outra coisa. Não é só propagar, porque aí você tem um colapso do poço. Você perde totalmente o suporte. Agora, esse problema só passa a ser sério, aí sim, quando você liga no reservatório, que a quantidade de fluido é infinita, ou é muito grande. Aí você tem um kick. O problema maior é do kick, não é da perfuração. Então aqui, se você tiver um kick e essa fratura for uma fratura que você ultrapassou, aí você tem volume para jogar a fratura para diante. Isso se o seu controle de poço não funcionar. Porque se você fechar o poço, você controla. O problema é que, por exemplo, aquele caso que aconteceu lá no mar no Golfo do México, falhou a válvula de segurança, entendeu? Ele saiu do lugar. Ele saiu do lugar. Não, bom, aí falhou mesmo. Agora, o que acontece saiu depois. Agora, por exemplo, hoje em dia os BOPs, os mais modernos, você não só tem uma válvula, você tem obrigatoriamente você tem várias válvulas funcionando. Por quê? Porque se falhar uma, você tem a outra. Isso que aconteceu, acho que a pressão foi tão grande nesse poço que a coluna meio que flambou dentro do BOP. Aí a gaveta que deveria deixar precisamente não. Então, nesse caso, se você tem vazão para empurrar a fratura, esse é o problema. Então, eu acho que esse controle aqui, enfim, precisava de mais estudo. Eu só acho que precisa de mais estudo. Uma dúvida, mas quando você faz o X-Log, a sua resistência fica sendo menor? Você perde. Se eu fizer o X-Log, eu chego num ponto ali que já reduziu a resistência à fratura, né? Já fraturou, já fraturou. Então, é porque eu perdi aquelas forças de coesão, né? Foram quebrados. Isso aí pode não dar problema, não. Olha, isso daí também é outra coisa. O que você pode contar com o que você perdeu? O que você efetivamente perdeu, o que você ganhou levando um ensaio? Acho que teria que ser julgado isso aí. Mas se você chega, por exemplo, com uma agência reguladora que é a ANP, eles têm alguma coisa sobre isso? Não. Não sei que não tem, porque eu já fui lá oferecer um projeto para eles disso aqui, eles ficam loucos por uma empresa para pagar. Eles querem isso, né? Eles não têm normas para isso. Eles só dizem o seguinte: furou o poço, tem que ter um ensaio. Isso que eu acho que deveria fazer isso com o sistema nacional, tem que ter cuidado de não comunicar com o reservatório. Nem qualquer local que você vai fazer um X-Log. Se estiver próximo de reservatório, pode ter aquele risco. Só um ponto aqui, relacionado à pergunta dele, para fortalecer até o que o Fontoura tinha falado da pesquisa. Se tu pega o campo de tensão mais ou menos de 1 km, né? O campo de tensão regional, vai bater uns 20, 30 megapascal. E a resistência à tração da rocha, que é o que você rompe quando você está fraturando, né? Gira em torno de 5 megapascal. Então, vamos supor, o que antes você tinha 25 megapascal para segurar a tua fratura, depois do ensaio vai ser 20 megapascal. Ou seja, você tem uma queda, mas é uma queda abaixo. E dependendo de como é que está teu projeto de poço, tu consegue trabalhar isso numa margem bem segura. Né? E a riqueza da informação é muito grande, não só para a perfuração, mas depois, se você for estimular o reservatório, você vai começar a ter o conhecimento do teu campo de tensão regional. Mas isso se você não atingir uma zona de pressão anômala positiva, né? Mas a gente nunca sabe. Que aí é um presentinho de Dilma. Mas olha só, do ponto de vista da geomecânica, né, o que nós temos que fazer para orientar uma operação de avaliação da formação? No caso desse ensaio de pressurização do poço, você está avaliando o poço, você está avaliando as condições. Esse ensaio, ele é um ensaio que a gente acha que é muito simples, mas é um ensaio que tem condições de contorno que nós não conhecemos. Por exemplo, as tensões de sítio, o sistema perto do poço nós não conhecemos. Então a gente só conhece o resultado do ensaio e através desse resultado quer inferir outras coisas. Então, essa área que seria uma área assim, de muita relevância, se os ensaios fossem codificados e feitos de uma forma padronizada,
daria uma informação muito grande do sistema. Só que você olha com um registro desses, de perfuração, cada empresa que faz isso apresenta de uma forma. Não, os resultados. Às vezes tem uma tabela, às vezes tem um gráfico bonitinho, às vezes só tem os números. Né? Mas o fato é que isso daqui e isso tem uma influência, ou a importância desse conhecimento estaria assim, geomecânica para problemas que gerem fraturas. No caso nosso seria o poço. Podemos ter outras situações, mas o fato é que a gente precisa estudar isso e modelar esse sistema. Para entender isso que está aqui, geralmente se apresenta essa questão de início de fratura e quebra ao redor de um poço. É exatamente esse ensaio aí. Né? Então, primeira coisa, o que é que muda? O que é o poço? As tensões ao redor do poço não são as mesmas tensões que estão afastadas. Então, próximo do poço, não adianta analisar usando esses números. Você tem que ver o que está ao redor do poço. E esses valores mudam. Né? No caso de um fluido que não penetra, né, dado que essa tensão, essa pressão é diferente dessa, então esse fluido aqui não penetra, tem uma barreira impermeável aqui no contorno. É razoável se pensar em algo assim, onde a menor tensão vai ser a tensão radial. Portanto, a preocupação é nesse valor aqui. Se a tensão radial fica muito baixa, a tendência vai ser esse material abrir. E lógico, enquanto isso está pompeando o fluido, essa pressão está aumentando, esses valores estão mudando, porque mudam com esse cara também. E o início da fratura, o chamado pressão de quebra, geralmente é considerado equívoco. Mas essa fratura, ela deveria, por esse conceito, ela deveria começar bem antes. Então, o que... Quando muda a inclinação Esse da reta. começar bem antes são os Quando muda a inclinação da reta. Bom, o que se diz é o seguinte, olha, mudou a inclinação, é o momento em que a formação absorve fluido. Pode ser o material for não linear, ele não absorve fluido, ele vai ser não linear. Então isso que está aqui, não necessariamente é o momento que o fluido penetra. Se o comportamento for não linear, ou se o modo de elasticidade variar com as tensões, ele dá isso. Aí muda independente de ter começado a... Muda. Independente. Se o material começa a perder a quantidade, porque é uma coisa que rocha fraturou um pouquinho, o impacto na compressibilidade é grande. Muitas vezes o impacto na permeabilidade não é grande. Então, isso daqui, esse processo é um processo que, sei lá, é descrito na literatura, mas você tem que, primeiro, criar um modelo para gerar isso aqui. Na hora que você cria um modelo, você já está introduzindo a tua visão do problema. Dizem que às vezes começa a formar microfraturas. Não, é um processo, você escuta, inclusive. Na hora que você estiver ensaiando um pouco de prova, chega um momento em que ele começa a liberar energia, que cria-se microfissura no sistema. E deve ser isso aqui também, deve acontecer a mesma coisa. Agora, esse tipo de... Quando você utiliza, né, isso aqui, geralmente os textos apresentam isso. Isso aqui seria uma maneira de representar o problema. Tenho aqui o primeiro ciclo, aplica a pressão e diminui, né? E aqui um segundo ciclo. Então, o que geralmente se discute, não é tão difícil de aceitar, é que essa parte vai ser diferente dessa, por conta de já ter gerado
uma fratura. Essa fratura não solda, não cola, portanto, numa repressurização, esse número é menor. Isso que está representado aqui e aqui, né, é um troço interessante. Você gasta energia para quebrar, mas gasta menos energia para fraturar. Ou seja, para manter a fratura aberta, você não gastaria tanta energia do que para quebrar. Então, esse tipo de análise é que força, né, as pessoas dizerem, então eu vou ficar por aqui. E se eu passar, eu vou ter uma fratura que vai se propagar. O raciocínio é mais ou menos esse. E esse estudo, né, esse valor de pressão aqui, ele é muito próximo desse aqui, em alguns estudos publicados. Então, eu disse que o valor do Ricoff obtido dessa maneira é próximo da pressão que mantém a fratura aberta. Então, aceita-se isso aqui como critério para a pressão nunca ultrapassar. Se não ultrapassar, ele nunca vai abrir a fratura, mesmo que tenha quebrado a fratura. Então, a maneira de calcular esse número é necessário para calcular, para ver limites de valores internos de pressão. Existem várias equações. Isso aqui eu tirei do livro do Fier, né, de Geomecânica de Grossas para Petróleo, e há várias dessas equações lá, mostrando que a pressão máxima de fraturamento depende de alguns valores, aqui no caso para formações permeáveis, honrando o fato de ser um meio poroso e descontando a contribuição dos poros, através desse parâmetro aqui. Tensão isotrópica também. Porque se não for isotrópica não dá para fazer a equação. Teria que resolver por metros por hora. Mas o fato é o seguinte, se vocês olharem na literatura, vocês vão encontrar valores como esses, ou equações como essas, que permitem calcular a pressão para gerar esse ponto aqui. Portanto, é razoável que se faça o seguinte: bom, eu não estou querendo fraturar, então não vou deixar nunca a pressão chegar a esse valor. Então, na hora que eu estiver fazendo os cálculos, se eu conhecer esses números aqui, ao longo do poço, eu gero essa curva ao longo do poço. Okay? Mas eu preciso, primeiro, acreditar na equação e ter acesso a esses números. É uma equação aparentemente simples, porém, para aplicação, eu preciso ter tudo isso aqui. E a maneira que nós temos de determinar isso aqui é uma maneira que usa muito inferências. Você pega uma coisa e infere o valor de outra. No entanto, as coisas não são simples assim. O ensaio real, muitas vezes, fornece coisa desse tipo aqui. Se você passasse do ponto de não linearidade, você pode ter resultados desse tipo. Nesse caso aqui, são formações mais plásticas, que estão sendo fraturadas, e cada vez mais para propagar você precisa de mais energia. Então aumenta essa. Aqui, a formação ela tem uma fragilidade e manter a pressão aberta, ou seja, manter a fratura propagando, exigiria menor pressão, mas muito volume. Né? Porque o volume de um ensaio desse, né, se você traçar aqui volume, né, você teria aqui o volume crescendo com o tempo, né, e ele vai crescendo.
Mas geralmente esses ensaios são parados depois de um determinado momento, você desliga a bomba e diminui. Agora isso daqui, se você continuar injetando aqui, poder fazer ele propagar. Aqui também. Certo? Então, o ponto, se nós considerarmos o limite para não gerar o faturamento, há muitas questões envolvidas aqui. No nosso caso, quando nós trabalhamos com isso, qual é a racional? Nós usamos esse número, a equação para determinar esse número, e plotamos, se tiver aqui a curva, pressão versus profundidade, eu teria aqui a pressão, digamos, σV, e eu posso plotar um determinado ponto, eu posso plotar esse valor aqui. Eu calculei esse valor, posso jogar esse valor aqui, digamos, aqui. Valor aqui, pressão de queda. Trabalhando com o poço vertical e imaginando que essa pressão de queda independe desse valor, depende só das tensões horizontais. Se eu fizer uma análise 2D, eu não levo esse cara em consideração, porque estou fazendo uma análise de estado plano de deformação. Então, esse número não entra nas contas, só entra no 2D. Poderia fazer uma análise 3D e levar esse número em consideração. Mas isso não é feito. Mesmo quando o poço é inclinado, nós fazemos uma análise de deformação plana. É errado, conceitualmente, o poço inclinado ser deformação plana. Não tem como ser deformação plana. Mas é assim que as equações são desenvolvidas. Bom, essa região aqui é para gerar esse valor. Sério. Você falou aí, mesmo um poço inclinado, você considera plano de deformação. Mas você usa as três tensões principais e, de alguma forma, você usa as três. Você redistribui ali no cilindro. Né? Aqui, ó. Você pegar um elemento aqui assim, se tivesse aqui um elemento ao redor do poço, se calcula as três tensões principais. Agora é meio que um contrassenso você achar que essa tensão axial vai interferir no processo. Você usa isso. Inclusive tem vários modos de ruptura que se associa a ele. Mas se esse troço aqui não se mexe, como é que ele pode gerar qualquer... É como se você estivesse fazendo um ensaio triaxial com a amostra cúbica e prendendo as paredes ali. Você tem esse esforço, mas as deformações só vão acontecer no plano que você prendeu ali. Como é que você pode ter um plano de ruptura chegando naquela face, né? Não tem condição. Ele desviaria. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você usa isso. Geralmente, se você está trabalhando com critério de cesariamento, você pega a maior tensão e a menor. A intermediária você joga fora. Então, você pesquisa as três. Aí pergunta qual é a maior e a menor. E verifica se rompeu. E no critério de tração, você pergunta qual é a tensão de tração. Você faz essa pergunta na hora do cálculo. Pode ser que saia qualquer uma delas, porque depende aqui da geometria e tal. E aí você usa esse valor como critério para impedir que a pressão chegue aqui. Certo? É isso que o simulador faz. Na hora de fazer as contas, você está fazendo isso. Agora,
Aqui eu estou apenas colocando o valor para poder dizer o seguinte, que na hora que vai se fazer o projeto, mesmo que eu tenha certeza disso aqui, eu não uso esse valor para limitar a pressão subterrânea. Eu uso um valor menor para limitar. Por uma questão de segurança. Eu uso qual? Esse valor aqui. Porque se eu tenho um valor de propagação de fratura, se a pressão for menor do que essa, a fratura não vai propagar. Mesmo que eu tenha quebrado a formação antes. Eu só preciso garantir que a pressão vai cair para baixo disso. E aí, esses dois números, aí tem uma pessoa que diz, não, são 15% de diferença, 10% de diferença. Tem vários números assim na literatura. Aí se usa esse número aqui como referência. Na verdade, o que se diz é a diferença entre o Licoff test e a menor das e essa tensões. aqui? Não, é um pouquinho abaixo propagação. É um pouquinho abaixo dessa, porque quando você para o bombeio, ela cai um pouquinho, que é a pressão de fechamento das fraturas. Quando você para o bombeio. Então é a diferença dessa, da menor das tensões, que é o fechamento das fraturas, com o Licoff test, ele é... Não, nem sempre cai. Mas... O que eu quero dizer é o seguinte, esse valor de Licoff, vem a pessoa e coloca aqui, ó. Não, mas dizer assim. Esse aqui seria o Licoff, isso aqui que é o breakdown pressure. Né? Então, alguém, quando vai fazer o projeto, calcula esses números aqui. E aí, durante a perfuração, em nenhum momento a pressão pode ultrapassar um determinado valor. No caso aqui, nós estamos interessados no momento em que a fratura pode abrir, ou pode ter problema de ruptura por tração. Então, essa diferença aqui significa muita grana durante a perfuração do recurso. Você trabalhar com pressões, você ter mais flexibilidade, é muito melhor do que fechar as coisas. Certo? No entanto, isso aqui seria, digamos, um desconhecimento, né, que eu acho que ainda existe, e não quer dizer que ninguém consiga fazer as coisas sem isso. Consegue, e faz muito bem. No entanto, a minha visão, eu acho que nós estamos precisando ainda melhorar um pouco mais essa decisão de aonde trabalhar com os valores de pressão. Né? Certo. E se segundo o teste aí também leva em questão de horas, o tempo é só um pouco maior? Que teste? O breakdown pressure. Não, esse aqui seria esse. Continuidade, mas dá continuidade. O Licoff test dava algumas horas. E a continuação. Minutos. Não, minutos. 15 minutos não pode ter. Não, tudo preparação, enfim. Estou pensando em tudo. Estou pensando em tudo lá no meio, mas enfim. Porque deve para isolar. Se uma bombinha de pressão lá de cimentação a 12 mil PSI estourar um parafusinho vira uma arma. Não, mas você. Uma preparação. O problema é o seguinte: eu até imagino por que o pessoal lá da Noruega faz tudo isso, porque no final do dia eles viram que para projetar ali não vai fazer muita diferença. E eles já têm rompido, porque quando você projeta abaixo de desconto de qualquer maneira. Certo? Então, se você vai projetar abaixo de desconto, e se você ganha conhecimento fraturando, fratura. Você não vai levar aquele ponto. Só no caso da janela for muito apertada, porque aí não. Mas aí. Aí você perde essa diferença. A pressão de pós foi muito Isso alta. aí não vai. Eu quero dizer o seguinte: eles lá perfuram poços e tem, por metodologia, fazer o extended. Ninguém nem questiona se vai fazer Licoff ou não. Eles já fazem assim. Não tem discussão. Não. O pessoal nem questiona. Faz assim. Todos os poços. Os poços são padrão da história. Acho que pode ter poços. Não, estou dizendo, é lógico. Mas que é padrão, A profundidade deve ser menor, não deve? A profundidade que eles fazem isso deve ser menor, não deve? Acho que quem mais encara, o único país que encara 5 km de forma de rocha tirando a lâmina d'água é a Petrobras. Ou tem alguém que faz isso? Mudança do pessoal no Golfo do México faz. 2.000 metros de lâmina d'água mais 5 de rocha, eles fazem isso. Mas não chega assim, não é isso, não. É diferente, realmente é só diferença. Olha só, eu
não queria desviar muito do assunto, mas o fato é o seguinte: mecânica de rochas para problemas em que vão ser geradas fraturas é diferente de mecânica de rochas para problemas que você vai gerar ruptura por compressão. Simples, tão simples quanto isso, e há muitos problemas e há muitas questões que eu considero questões em aberto. Pode ser por ignorância minha, mas eu considero questões em aberto ainda. Essa é uma delas. É lógico que o caso anisotrópico deve ser levado em conta. Isso aqui é solução baseada na solução de Kish. E tem, hoje em dia, com vários métodos numéricos, você pode complicar isso daqui, pode calcular. Não vai ser a dificuldade para introduzir o caso de tensões anisotrópicas. A única coisa que a gente sabe é que quanto maior a diferença de tensões, mais fácil é para fraturar, considerando a mesma uma situação de tensão média, equivalente. Porque essa diferença introduz, né, se você pegar a diferença desses dois, quando você multiplica isso por 3 e diminui disso, você pode ter uma diferença significativa do que se multiplicar isso por 3 e dividir isso. Então, é a única coisa que realmente preocupa. E aí vem uma outra questão que nós discutimos muito lá no curso de mecânica das rochas aplicada. É a importância desses dois indivíduos. Isso daí, tudo que é equação usa isso. Se você estiver usando errado, você vai encontrar a solução errada. Não tem jeito. E qual é a prática? Muitas vezes a prática, eu já tenho visto, é o seguinte: se você não conhece, põe um 10% maior para o outro. E faz as contas. Porque não há ainda, e nós vamos discutir aqui, resolução para encontrar esses valores corretamente. Você tem ideia, se aproxima dos breakouts, mas tudo isso precisa de outros parâmetros para você interpretar, que você não conhece, então tem certeza. Estou apenas dizendo isso. 10% é uma média? Não sei, tem coisas. É um número mágico. É o seguinte: essa indústria é cheia de vacas sagradas. Isso eu adoro. É uma coisa que não tem um compromisso. Você viu? Mas tem muita vaca sagrada aí, muito. Mas, Sérgio, a maioria que a gente faz aqui no Brasil nunca dá 10%. Não, Nunca vi. não, mas eu estou dizendo o seguinte: já vi postos serem projetados tensões iguais. Não, sim. Tensões iguais. São iguais? Não sei, mas vou projetar com a tensão igual. Mas o que eu apenas estou chamando a atenção é o que nós, como geotécnicos ou geomecânicos, precisamos saber. Se ninguém libera a informação, tudo bem, vou projetar sem ela. Mas eu sei que eu preciso saber dessa informação. Só isso. Lógico que tem problemas relacionados principalmente com essa questão de confinar a fratura. Essa é uma outra questão que é complicada, porque quando você começa uma operação de propagação de fratura, que você está induzindo e quer propagar, né, para onde que ela está indo? Ela vai ficar confinada em uma determinada camada ou vai ultrapassar a camada? Esse é um problema também sério. E hoje teve uma defesa de tese de uma aluna, Dalma, que defendeu sobre esse problema de modelagem de propagação de fratura. O examinador foi até um colega lá da Petrobras, o Paulo Dori, que é um especialista em fraturamento. E ele falou, ele lá durante o exame falou: olha, fratura, você tem que criar a maior fratura possível. Tem que criar a maior fratura possível. Já que você está querendo permeabilidade do sistema, cria a maior fratura possível. Agora, para onde está indo essa fratura? Esse é um problema sério do confinamento. Quer dizer, quando ele falou, ele também mencionou isso. Tem um problema de controle. O que você controla é o volume que você está injetando. Está injetando
alguém disse, olha, injeta tantos barris e pronto. Você injeta. Posto para produzir, não está legal. Não dá para sair fraturando, refraturando. Mas o fato é que tem uma questão de confinamento, essa questão da orientação por conta desses problemas de desvio de fratura, porque o ideal da fratura é que ela fosse um plano. Mas ela não é um plano, não pode ser um plano. Seria a natureza, seria fantástico se permitisse isso. Isso é curvo. E sendo curvo, tem problemas de injeção desses protões. Então, essa questão de verificar para onde está indo, e tanto em extensão quanto em altura, é um problema sério. Certo? Então, essa situação aqui, existem muitos experimentos interessantes produzidos pela Halliburton. Eles pegaram um bloco e furaram vários poços, né, inclinados nesse bloco, e ensaiaram isso aí para fraturar. E viram a propagação da fratura. Né? Lógico que é um bloco pequenininho, né, um bloco de 80 por 80, e não é rocha, é nada de cimento. Né? É um material, não dá para se fazer isso em rocha uniforme. Né? Fizeram muitos ensaios. Então, há resultados mostrando desvio da fratura, não é um plano, para onde ela vai, você pode colocar dois materiais e ver se ela cruza o material. Então, se você tiver aqui uma camada, né, confinada, né, a fratura que está sendo gerada aqui, ela ultrapassa. Em que condições, né, ela ultrapassa? Isso aí tem que ser estudado, não é uma coisa tão trivial assim. Né? Você pode até modelar, mas faltam muitos ensaios, estudos experimentais para mostrar isso. Existem alguns, porém é um problema sério. Você vê a fratura querendo passar para o outro lado. Chega aqui, continua, ou vai pela interface. Tem condições aí de verificar isso. Eu realmente não conheço tanto esse assunto. Agora, um dos problemas assim, bem interessantes é esse tipo de fratura aqui. Ele está muito acostumado com esse tipo de fratura. E esse tipo de fratura seria uma fratura ideal para poço horizontal, que você cruza, né, e junta muita parte do reservatório ao longo dessa fratura aqui. Essa fratura aí já vem daquele problema. Como é que você pode imaginar uma fratura abrindo assim, se você faz uma análise de deformação plana? A análise de deformação plana não tem movimento ao longo dessa direção, mas a fratura abre nessa direção. Então, quando se faz esse tipo de análise, né, é contrário a usar a hipótese de deformação plana. E nos modelos de fraturamento em poços horizontais, se vê muita figurinha com isso, fratura desse jeito. No caso, fosse o regime reverso e o poço horizontal, você ia ver ela assim. Deitada, né? Não, esse tipo aqui, né, se eu fosse deformação plana aqui, eu até imagino ela abrindo-se. Mas se eu fosse um estado de deformação plana na direção axial, fica difícil imaginar a fratura abrir. O deslocamento ali é muito, por definição. É isso daí que acontece. Então, por isso que eu digo, acho que ainda há coisas a se melhorar nessa parte. Quando o poço é canhoneado, é mais complicado ainda, porque não é um poço aberto. E a questão do confinamento, essa questão aqui. Com uma característica interessante. Queria chamar a atenção, aqui no gráfico está mostrado de uma forma deliberada um contraste de tensões. Isso aqui é possível? Lógico que é possível. Se o material é material heterogêneo, não tem porquê a gente achar que o crescimento é uniforme. Essa região, nesse caso aqui, está absorvendo menos tensão do que é. Poderia ser o contrário, dependendo da rigidez do sistema.
Então, isso daqui, pelo menos os programas que eu conheço, até mesmo os que eu desenvolvo, vem a coisa sempre crescendo. É lógico que você pode introduzir no programa esse tipo de distribuição. Você tem a possibilidade de fazer isso. Mas quando você liga lá o default, vai ver crescendo com a profundidade. É gradiente, né? É que seja o gradiente. Isso. Não, mas o que quer dizer é o seguinte, eu posso ter um gradiente, porém a tensão aqui ser menor que essa. Pode, mas naquelas curvas, por exemplo, que sai do site sem gradiente, então dificilmente você vai ver essa resolução. Mas, vai ver uma coisa crescente, uma curva ascendente. Mas eu poderia ter um gradiente equivalente menor para gerar uma pressão menor, uma tensão menor. Só que os insumos que a gente gera, essas curvas, não tem essa resolução. Pois é, não tem. Mas o fato é que se eu honrasse a heterogeneidade das formações, eu teria e poderia gerar esse contraste. Então, um dos inputs é o campo de tensões que condiciona o confinamento. O campo de tensão é muito importante para condicionar o confinamento. Então, se a tensão aqui é maior, é lógico que eu vou confinar. Ela não vai passar para um lugar que a tensão é maior. Ela vai querer continuar num plano que a energia se propaga, mas a fratura se propaga a um custo menor de energia. Né? Sérgio, você tem como detectar pressões anômalas sem furar? Não, eu quero dizer o seguinte, isso aqui muitas vezes sai como um modelo. Você pega valores e constrói um modelo. No entanto, nessa construção do modelo, a lógica usada não usa o fato de que o material é heterogêneo. E, portanto, tem propriedades diferentes e pode absorver mais ou menos tensão. Isso daí é um problema de quem está construindo o modelo, às vezes até com poucos dados. Tem que construir um modelo. No entanto, a natureza pode fornecer esse tipo de situação. E isso pode influenciar o confinamento. É isso que eu estou querendo dizer. No caso, a gente não vê a tensão, no caso, a gente vê a mecânica, né? A propriedade mecânica. À luz da estratigrafia mecânica, é possível separar esses contrastes por propriedade mecânica, não por tensão. Na verdade, a tensão depende da resistência. Então, a gente faz uma proxy para chegar na tensão. Alguns trabalhos na Petrobras usam estratigrafia mecânica para fazer a fratura. Bom, então aí vai levar em conta esse possível contraste. Se leva em conta, perfeito. Se não usar essa estratigrafia mecânica, usa o Poisson. O K com o Poisson, que aí você tem essa resolução. Mas você prevê antes de furar. Antes de fazer o fraturamento. Que não necessariamente vai ser fiável antes de furar. Não é antes de furar, é para fazer o fraturamento. Fez o bolso, perfilou, fez a perfilagem e aí você vai marcar onde que você vai fazer. Esse assunto está tendo assim, uma saculejada grande por conta do reservatório Fourier. E esses reservatórios Fourier, eles apareceram, né, e geraram coisas bem interessantes. Isso aí é um afloramento de um Fourier produtor e mostra que o reservatório é um pouco mais complicado quando se acha que vai fraturar o solo. Então, aí agora está surgindo, estão surgindo muitos estudos para tentar entender isso. E esse aqui é um outro, né, mostrando planos não só de estratificação, mas outros planos, né, de fraqueza. Se você for modelar um reservatório desse para fraturar, você pode até dizer que é tudo uniforme, mas você tem que conviver com a diferença, porque isso daqui é o que está lá embaixo. Isso aí não está errando. E, naturalmente, virão uma série de questões muito condicionadas pelo carregamento para fazer com que essas fraturas sejam abertas. Aí é que vai aparecer, não sei quem falou, a questão do cesariamento. Aí sim, aqui agora, o problema não é mais só um problema de abertura.
devido a movimentos normais ao plano. Você pode ter movimentos cisalentes. E aí a questão complica um pouco. Né? A forma de controlar isso tem sido através de tentar escutar o sistema para ver onde que o material está se mexendo. Então isso aqui são níveis de microsísmica, né, com um campo, com um poço que está sendo perfurado. Então a injeção nesse poço está gerando liberação de energia aqui. O que significa isso? Isso é bom ou ruim? Isso é uma coisa que tem uma implicação grande ou pequena? Que está sendo monitorado, tá. A pessoa jura de pé junto para você que isso aqui é o registro de microsísmica. Tem especialista nisso que eles fazem. Né? E no final do dia, eu preciso saber onde é que estão essas fraturas, ou ter algum tipo de modelo. Né? Porque uma coisa é você imaginar que aqui está o poço, né? Aí o fluido vai caminhar por aqui, ou se isso vai se ramificar tudo. Então, essas questões foram as questões que nós estabelecemos para fazer esse estudo com essa moça Down. Eu continuo sem saber quase nada, agora estou sabendo um pouquinho mais, depois do trabalho dela. Eu vou mostrar só alguns slides aqui da apresentação dela. Então, basicamente, né, esses reservatórios, eles precisam desses poços horizontais para produzir. Né? O interessante é o seguinte, que essa indústria começou nos Estados Unidos com o que o americano chama do redneck, né? Que é aquele cara que não tem formação nenhuma, vai para o campo, o cara ganhou uma fortuna fazendo isso. Muito milionário. Só depois de algum tempo, peraí, vamos estudar esse assunto. Né? E hoje em dia, é o responsável, dizem, né, pela queda do preço do petróleo, essa grande produção dos folheiros, dos reservatórios não convencionais. Mas, basicamente, o problema é esse. Perfuro vários poços e em cada poço eu fraturo alguns trechos e deixo produzir. Então, basicamente, como geotécnico, a gente deve perguntar, mas peraí, há algumas questões aqui que eu preciso saber para explicar outras. Por que a produção cai rapidamente? Tem vários aspectos que são característicos disso aqui. Né? Então, não tenho muita coisa aqui. Eu queria só mostrar umas... A apresentação de tese, eu peguei agora de manhã, passei pelo meu computador e você vai impressionar a banca. Efeitos especiais. Mas basicamente, gente, essa tecnologia é antiga, certo? E realmente você não pode imaginar que nessa época, 40, 47, se soubesse muito de mecânica hidrológica para estudar isso. Não, isso era feito, vamos lá, injeta, vamos quebrar e vamos embora. Lógico que dessa época para hoje as coisas mudaram muito, porém nós continuamos com esse dilema de poder imaginar as coisas. Não é simples isso daqui e uma das formações interessantes é essa daqui. Esses arenito muito fechados, para serem fraturados. E se o reservatório for um reservatório de gás, como geralmente é o caso, nós temos problemas sérios de contaminar o reservatório aumentando a pressão capilar. E o gás não sai. Porque entra fluido, aumenta a pressão capilar e dificulta o gás. Então, se colocar um reservatório de gás e colocar fluido em contato, ele suga com capilaridade.
Aí o óleo, o fluido de fraturamento entra, mas depois não sai. Como é que você vai sair? Então tem questões interessantes nisso também, tá? Mas só queria mostrar aqui uma coisa que... isso aqui é o lado do cesareamento, tá? A questão do poço sendo pressurizado e havendo um arranjo de família de fraturas naturais, você pode abrir a fratura para o cesareamento. A fratura natural. E daí vem aquilo que a gente estava discutindo outro dia. Você precisa conhecer as propriedades desse plano, que é para poder verificar isso aqui. Qual a implicação disso aqui no cisalhamento. A grande vantagem é que se cisalhar, o material dilata. E ele abre muito mais do que você pressurizando. Você abre por duas coisas. Você está pressurizando e está cisalhando. Então é até bom que isso aconteça para aumentar a permeabilidade, que aumenta a abertura da fratura. Tem um artigo do Daniel Bush, de 2013, que ele fala que quando tem fratura, o modo de cisalhamento é o que prevalece. Quando você não tem, você prevalece a tração. Eu queria só mostrar aqui o que a gente fez, que é uma coisa ainda muito simples. É isso aqui. Ó. Nós geramos um modelo usando elementos discretos e o programa é um programa comercial, é o UDEC. Tá? Programa vendido aí, nós não desenvolvemos nada. A grande vantagem é que hoje você pode gerar um arranjo aleatório de fraturas. Aqui no caso é chamado Voronoi, esse modelo, né? Você vai gerando esses blocos e a única coisa que você precisa é definir as propriedades das interfaces. Esse modelo aqui não gera fratura no bloco, no material intacto. É só abertura por esforço normal e não precisa de conta. E aí, nós estudamos o que? Influência das tensões, influência do fluido injetado através da viscosidade, influência da taxa de desempenho, né? E naturalmente dos parâmetros, o KN e o KS, que são os coeficientes. Tem alguma solução analítica onde eu possa acoplar a parte mecânica com a hidromecânica? Ele já faz isso. Ele faz isso? Porque o fluido é injetado e você acopla as equações de fluxo com as equações de movimento dos blocos. Esse problema, como o nome está dizendo, elementos discretos, e ele trabalha com forças e deslocamentos dos blocos. Você pode até, em cada elemento, você pode colocar até um modelo deformado, mas o importante aqui é mais o movimento dos blocos. Mas, de qualquer maneira, foi o meu primeiro exercício para simular esse problema. Esse tipo de simulador não é usado convencionalmente para fraturamento hidráulico. Fraturamento hidráulico usa-se outros simuladores. Nós estamos usando isso aí porque pareceu assim mais... Bom, aí tem o nosso lado teoria, né? Explicar a teoria. Queria só pegar aqui um lugar. Então, aqui, esse foi o modelo gerado. Pegamos um bloco aí com 40 metros de comprimento, né, e um poço com 22 centímetros de diâmetro. Então, basicamente, esse universo está bem afastado, né, das bordas. Está dando o quê? Está dando 200 vezes. E fizemos aqui várias simulações utilizando as propriedades de resistência ao cisalhamento da descontinuidade, com um ângulo de dilatância e rigidez normal e cisalhante.
a rocha é intacta, material elástico, então esses números aqui não querem dizer muita coisa. Vocês estão simulando uma rocha pura. Quer dizer, o problema é um problema acadêmico. Eu não sei nem qual seria o... Tem um paper que a gente tirou os dados, mas acaba sendo meio acadêmico. Agora, de qualquer maneira, foi interessante porque dá para chegar no seguinte: dá para você analisar resultados, por exemplo, aqui, quando eu passo o meu computador, muda essa relação entre tensões e a influência com a mesma taxa de para onde se propagam as fraturas, para esse tipo de geometria de fratura. Esse programa é um programa muito lento, cada rodada dessa demora mais de um dia, então é meio chato a rodada. Mas, de qualquer forma, o que eu estou percebendo é que cada vez mais estão surgindo meios de você gerar um sistema de fraturas, colocar o poço e pressurizar o poço e ver o que acontece com o sistema. Isso daí, até bem pouco tempo, não era possível você fazer isso facilmente. Agora, já é tecnologia que você pode colocar no seu escritório e fazer isso. Tem que aprender a interpretar as coisas. Certo? Professor, uma dúvida. Esses elementos de vidro que subiu aí, eles não são deformáveis? Ou seja, os elementos ficam fixos tudo dentro da corrida? Então, eles não ficam fixos. Eles podem se mover, sim, porém eles não se deformam. Nesse caso que nós rodamos. Mas você pode introduzir propriedades para o bloco, quer dizer, ele se deforma. A única coisa que esse programa ainda não permite é gerar uma fratura dentro dele, quer dizer, somar as fraturas existentes com as geradas no bloco. Esse UDEC, ele ainda não faz isso para esse método. Logo talvez venha a fazer, mas no momento o que você consegue fazer é gerar aquele sistema de fraturas, que aqui no caso nós usamos esse Voronoi, que é apenas uma metodologia para definir esses triângulos, né? Depois montar blocos pelo triângulo. Mas ele já tem versões de você colocar, por exemplo, o DFN. Você gera um modelo DFN e transporta e constrói blocos usando as fraturas como interface. E as fraturas que foram geradas a partir dessa condição que foi citada aí, então como é determinada, qual o critério de formação da fratura? É pelo contato dos elementos de crédito, só pelo contato? Cada contato de bloco é possível que é uma descontinuidade. Claro, mas qual o critério para saber se nesse contato foi criada uma fratura efetivamente ou não? Não, o programa já entende como um sistema de fraturas. Ele já entende como um sistema de fraturas. A única coisa que essas fraturas estão é fechadas no início do programa. Tá. E a partir daí, você aplica a pressão e o sistema começa a movimentar os blocos e gerar espaço para o fluido penetrar. É isso daí que é feito. Agora, lógico que perceber é uma coisa que se percebe. Quanto maior a viscosidade, maior a pressão de injeção. E é mais ou menos óbvio. Você tem mais dificuldade de colocar o fluido. Pressão de injeção aumenta. E uma das coisas que se especifica aqui é o volume injetado. Isso é uma das coisas que também nós estávamos buscando. Qual é o volume injetado versus a área de microsismicidade? Porque o que você controla facilmente é o volume que você está injetando. Agora, para onde que está indo aquilo, se está sendo efetivo, você precisa modelar
E uma das maneiras é ver para onde vai o campo de pressão. Isso aqui é campo de pressão. Nós não fizemos o gráfico de microsismicidade, porque nós não temos um módulo que associa o movimento à sismicidade. Porque se tivéssemos, nós poderíamos mapear e gerar aquele gráfico de microsismicidade. O que a gente gerou e não está aqui são gráficos de movimento cesariante. Então a gente sabe até onde teve movimento cesariante no sistema. Agora, esses valores de KN e KS, nós chutamos esses valores para usar. Não temos medidas. Né? Os valores que mostram aí a tabelinha são de quê? Isso aqui é pressão, se não me engano, isso aqui é pressão. Tem que ver aqui, porque eu peguei isso hoje, antes da aula, teve a defesa dela, eu vim para cá, eu disse, não vou levar para mostrar para o pessoal. A distribuição de pressão. Agora, onde é que eu quero chegar aí com vocês? É que hoje, em geomecânica, para esse tema, tá? Eu acho que houve um avanço muito grande em outras aplicações. Agora, para essa aplicação, o avanço não é proporcional. É o meu entender. Então, precisaríamos avançar mais. E aí, digamos, o prêmio é alto. Porque você entender um reservatório fraturado e o sistema de injeção desse reservatório, isso pode ter um ganho muito grande. Desde que você consiga interpretar. Eu vou isso aí, vou separar os slides. Aliás, até a tese está disponível para vocês. Vai ser reeditada, porque teve muito comentário. E o pessoal, no caso ela é colombiana, então ela usa muito portunhol. Interessante que tem um termo que eu nunca tinha ouvido falar, micropante. Você sabe o que é micropante? Sabe como é que chama? Não, o termo utilizado em espanhol. Afetação do termo. Hein? Afetação do termo. Sei que tem uns termos aí que eu achei interessante. Interessante que ela rápido, eu acho que não no próximo. Até bastante tempo eu não vi assim uma página com uma citação tão bonita. Ela cita o Gabriel Garcia Marques. Diz, puxa, estou diante de uma escritora, né? Citar o Gabriel Garcia Marques assim, pô, na primeira página você já fica, opa, não vou ler não, porque isso aqui vai me incomodar. Ela escreveu portunhol no trabalho, você viu? Não, portunhol é um jeito assim, grosseiro talvez da minha parte, peço desculpas por falar. Eu quis dizer o seguinte, ela mistura as palavras, né? Espanhol. Eu sempre a vejo escrever português mesmo, cara. Eu conheço tese. Ela fala Precisa ser mais português, formal. escreve bem. Ela fala muito bem. Aliás, o pessoal que vem da Colômbia geralmente fala português muito bom. Bom, pessoal, é isso aí. Eu vou, a tese está disponível, se vocês quiserem mandar. Dá uma selo Arieta. A gente sostém. Dá uma Sostena. selo com selo. Quero dar uma olhada. Bom, pessoal, eu vou parar aqui, tá? Arieta, eu não sei exatamente, mas é mais ou menos como. Ficar no caminho para fora do eu vou sofrer muito isso. Eu não sei, talvez. Talvez.